Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou para iniciar essa semana maravilhosa, tá? Tudo bem com vocês aí? Fiquem em casa, tranquilos, preparem um caderninho para vocês anotarem as dicas hoje com um cara que sabe muito. Vou passar a câmera para ele, é o Thiago Vanini. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Tá Lineker? tranquilo? Parece que a gente tá acelerado, né? Então, mas não tá não, tá tranquilo. É que o tema é extenso, né? Então é tanta coisa pra falar. Falar de pessoas é complicado, Falar né? de gestão de pessoas, né? Falar de pessoas é uma das coisas mais difíceis que pode acontecer na nossa vida. E falar da gestão é uma complexidade muito grande, é um tema extenso, mas o que eu vou falar aqui é de acordo com o que eu tenho na minha experiência, aquilo que eu vivo, que eu já vivi nessa caminhada de 30 anos. Muitas coisas nós acertamos e muitas coisas nós erramos. E com o nosso laboratório lá, que é a quantidade de clientes que a gente atende, tanto na parte contábil, na parte de RH, na parte que a gente faz também departamento pessoal e na parte de atendimento, porque eu atendo muito, então eu vivencio. É reunião o dia inteiro, né? Reunião, atendimento, dúvidas, discussões, pedido de sugestões, de recomendações. Então, assim, o tempo todo tem alguém me pedindo uma orientação. E, resumindo, com a nossa experiência, tem umas dicas boas aí pro pessoal que tá assistindo. Pode pegar o caderninho e anotar algumas frases de impacto, de efeito, que servem, tá? Muitas vezes a gente não consegue colocar ela na prática, à risca, né? Mas o que a gente consegue fazer é andar, avançar, caminhar, criar uma rotina. Vamos lá, vou deixar você perguntar e nós vamos fazendo as nossas interações aqui. Tiver alguma dúvida, tô à disposição, vamos lá. Vambora. Tamo junto. Patrocinadores na tela para mim poder apresentá-los. O SEAC também vai entrar. Tô só esperando o logo, que o cara não mandou para mim, né? Arte colorida, de 0 a 6 anos. Ó, meu filho estuda lá. É um pessoal que trabalha muito bem, né? Não é fácil mexer com criança. Não é fácil. Né? Meu filho estuda lá, meu filho tem 5 anos, mas é de 0 a 6, pessoal. Então, ó, desde bebezinho até 6 anos, arte colorida. Ferrari Moura Consórcios, o Thiago sabe muito bem, um cara que sabe mexer com dinheiro, que o consórcio é uma boa opção se você não tiver pressa e fizer direitinho, né, Thiago? Com certeza. Seu carro, seu terreno, seu imóvel, sua moto, mas tem que ser bem feito. Ferrari Moura Consórcios, eles são patrocinadores aqui, eles têm 2 episódios. Então, se vocês têm interesse em fazer um consórcio, podem assistir o episódio que fala de tudo, tá? A gente tira várias dúvidas e várias. Próximo. Tronador. Tronador, pra quem gosta de treinar igual eu, e pra quem não quer treinar com aquela roupa apertada, quer treinar com aquela roupa com a manga até aqui, ó. Essa é a oversize que a gente fala. Então, Tronador é uma marca de oversize. Você treina aquelas roupas largas, sabe? Que não fica te apertando. Sei, Maravilha. confortáveis. É, isso aí. CM Engenharia. CM Engenharia é do Diegão, um amigaço nosso aqui, um patrocinador há tempos. Então, se você precisa de fazer um reflorestamento, mapeamento de drone, barramentos, outorgas e por aí vai, CM Engenharia do Diegão. Resumindo, né? Pra quem tem fazenda, sítio, essas Pessoal coisas do assim. agro, né? Pessoal do Legal agro, o logo dele. pecuária. Adorei ali a Não, a maravilhoso, parte C, maravilhoso, cara. Muito, maravilhoso. muito. Ele Parabéns, foi- Diegão. criativo, criativo. Prazer e criativo. Gostei muito do seu logo. Parabéns, Diego. E Dialetou o podcast. É o nosso melhor. Dialetou. O Agora melhor estamos do com Brasil. o SEAC Contabilidade também, né? Que cuida do nosso Dialetou aqui e de vários outros clientes. Quantos clientes você tem aqui, Thiago? 500? Tem bastante, 600? hein? 500? Tem bastante Tem cliente. bastante. Não posso falar. Você acredita que não pode falar? Mais de Não. 300. É mais de 300 faz tempo. Tranquilo. Tem bastante cliente, são variados os segmentos, portes de cliente, regimes tributários. Então, assim, a gente atende uma quantidade legal de clientes. Acredito que a gente já chegou numa maturidade de quantidade de clientes, que também a gente não busca, nesse momento, crescer o volume, a quantidade de clientes, e sim melhorar a qualidade do nosso serviço e também encontrar um cliente que está consolidado no mercado, que busca melhoria contínua, que busca o profissionalismo da sua empresa, do empreendedorismo. Então, a nossa busca é essa. E a nossa busca, além de ter a quantidade de clientes que a gente já tem, a gente também busca o treinamento para os nossos clientes. Então, a gente estende esses treinamentos para alguns clientes que são mais interessados, porque eu posso falar com propriedade, nem todos os clientes se interessam em fazer treinamento, que é um erro fatal, eu diria. Mas, inclusive, nós estamos com uma novidade, cara. Nós vamos montar uma assinatura de informativos. Não é aquilo que existia de newsletter e tal. É um informativo diferente para essas campanhas de mês. Muito legal. Nós decidimos hoje em reunião de diretoria, hoje pela manhã. E foi aprovado. A Denise, minha sócia,
criou esse pacote. E aí nós vamos lançar esse mês ainda, mês de junho, as assinaturas dos meses. Então nós vamos estender aquilo que a gente já faz para os nossos colaboradores, nas nossas empresas, que o pessoal, não sei se todos sabem, mas a gente tem um ecossistema de empresas, de contabilidade, gestão financeira, certificação digital, mensageria, de RH, que a gente tem a DP Top. Automação. Então, assim, a gente tem muita coisa lá no ecossistema e aquilo que a gente trata com os nossos colaboradores, nós vamos estender aos nossos clientes. Então, vai ter lá a campanha do Outubro Rosa, nós vamos estender todo o material para os nossos clientes. Novembro Azul, teve agora a campanha do Amarelo, gente. Fugiu do trânsito, né? A campanha de trânsito, foi a de... Tem muita coisa, nem eu sei. Tem muita coisa. E nós, como nós fazemos isso lá, que já vai entrar um pouco no tema de hoje, na gestão, nós vamos também fazer essa extensão para o nosso cliente SEAC. Então, o que é legal? Nós fazemos, percebe o resultado positivo, percebe que é legal, percebe o engajamento da equipe, nós vamos estender isso. Isso é uma das coisas, porque em janeiro de 25 me deu uma loucura de treinamento. Vamos buscar treinamento. Eu falei, a nossa equipe cresceu bastante. Eu falei, vamos fazer um pouco diferente? Vamos trazer o treinamento para dentro, indoor. Então, o que nós fizemos de 25 para 26? Nós estamos trazendo os treinamentos para todos. Então, vamos lá, durante anos, o Thiago ia fazer uma imersão. Thiago ia fazer um treinamento. Aí pode ser gestão de pessoas, de tributário, de regularização, de apoio jurídico, de financeiro. Eu sempre fui para fazer o treinamento. Quando eu chegava, eu não conseguia reportar e replicar aquilo que eu tinha aprendido naquele treinamento. Então, aí começamos a levar mais colaboradores. Então, vamos para São Paulo, vamos levando 5, leva 6, leva 7. E quando voltava, tinha um tanto de colaboradores, uma parcela maior que não participou do treinamento. Falou, gente, vamos inverter, nós chegamos em um porte que é melhor trazer o treinamento até nós. Então, isso nós fizemos, isso já é uma parte importante de gestão de pessoas, que é o nosso tema principal de hoje aqui, que foi o quê? Trazer o treinamento interno para cá. Porque muitas vezes no interior, você não tem os treinamentos de ponta que você tem na capital, nos grandes centros. Então, o que nós fizemos? A opção minha, Thiago, decisão totalmente unipessoal ali, meio que as sócias falaram, mas você acha que vai se viável? Eu falei, não, é decisão, já está feito, nós vamos trazer os treinamentos internos. Deu muito resultado, traz muito resultado, e o que é legal, os clientes percebem com o nosso atendimento, a melhoria do atendimento, a melhoria da qualidade do nosso serviço, e aí a performance vai só cada vez melhorando, porque não é só isso, não é só o treinamento, é também aplicar esse treinamento. E existe uma distância muito grande entre treinar e conseguir colocar em prática aquilo que você treinou. Tirar do papel, né? Tirar do papel. Vamos lá. O Thiago é um cara que vocês conhecem, sabe mexer muito com dinheiro, né? Tá nessa câmera aqui, sabe mexer muito com dinheiro. Mas hoje a gente vai trocar uma ideia com ele para saber se ele sabe mexer com as pessoas, né, Thiago? 30 anos, com esse monte de funcionário, colaborador. Então a gente vai falar sobre gestão de pessoas, Thiago. Vamos lá. Eu não sou a pessoa especialista em gestão de pessoas, mas vivencio, passo por isso todos os dias, trabalho com a minha equipe, tento fazer o máximo possível para engajar a nossa equipe. Reuniões, na nossa caminhada, nós sempre tivemos empresas especializadas em gestão de pessoas, então a gente sempre teve uma pessoa treinando a nossa equipe aí de 10 anos para cá, nós temos ainda uma pessoa que faz essa gestão de pessoas, e assim, com a minha experiência, com a minha vivência e aquilo tudo que os nossos clientes passam, eu quero deixar para quem nos assiste os efeitos práticos, os resultados que foram percebidos e os problemas que foram identificados. Porque isso que é importante também para o empreendedor já saber, porque ele vai lá, ele ganha tempo, ele encurta o espaço. Vou fazer aquilo que o Thiago falou, eu vou pegar aquela dica que ele deu, eu vou colocar em prática. Faz diferença na velocidade da consolidação do negócio que a empresa tem que fazer, porque é natural a construção, né, Lineker? Então, você mesmo na sua empresa, cada dia você está melhor, você consolida mais, você vai ganhando maturidade. Sim. E essa maturidade, com a nossa experiência, porque N clientes a gente atende com problema de pessoas. E vai dos mais preocupantes até os mais gratificantes. Então, estamos aqui. O que você perguntar, eu vou tentar, dentro da minha experiência, encaixar algum exemplo prático que eu acho importante, certo?
E também dar as dicas pro empreendedor que está nos assistindo aí, encurtar esse prazo e esse espaço aí. Tá, vamos lá. Na minha época, quando eu trabalhava em empresas e tal, eu sempre... Minha época, né? É que faz um tempo já. Há um Vamos tempo lá, atrás, 10 né? anos atrás, 8 anos atrás. Sim. Era o contrário do que é hoje. Chegava lá, tinha um monte de currículo. E não tinha vaga. Hoje é o contrário, né? Tem muita vaga e não acha gente. O que tá acontecendo, Thiago? Na verdade, esse fenômeno a gente já vem percebendo há bastante tempo. Não é de agora. É um crescimento. Né? É que agora é a verdadeira explosão desse movimento. Então, se você tem uma empresa de RH que trabalha com contratação, ela vai contratar, você tem um cargo disponível na sua empresa. Então, você tem lá as funções que você vai precisar do conhecimento técnico daquela pessoa, a disponibilidade de horário que você vai colocar na vaga, o salário que você vai pagar na vaga, os benefícios que aquela vaga... Horário. Isso. O horário é muito importante hoje em dia. Há uns anos atrás, apareciam muitos currículos para esse tipo de vaga. Mas o mercado de trabalho ele vem passando por uma transformação gigantesca. E não é o modelo de trabalho, a palavra é essa. O modelo de trabalho, cada vez mais, ele vai sim se moldando, diferenciar, né, com aquilo que a gente estava acostumado há 10 anos atrás. Então, não vai ter mais uma pessoa que está 100% dedicada a ficar ali atrás da máquina, sentada, com dedicação. Tem. Precisamos dessas pessoas? Precisamos. Agora, quem tem vai ter que se adequar para o novo e quem não tem já vai ter que contratar no modelo novo. O que é bom. Muitas vezes as empresas mais novas sofrem menos do que as empresas antigas, que já estão consolidadas, habituadas, impregnadas com aquele modelo de trabalho que não tem mais. Então, assim, hoje, vamos pegar um exemplo nosso aqui direto, os clientes falam, eu coloquei vaga lá, mas não tem profissional para aquele departamento. Quando você liga para o candidato, uma das primeiras perguntas que o candidato faz para essa pessoa que está fazendo essa abordagem inicial é qual é a distância, onde é a empresa, onde é o endereço. É sério. Se sair um pouco da rota da pessoa, se for mais distante um pouco, ela não tem interesse nem em entrevista, mesmo que ela se encaixe na capacitação técnica, mesmo que a remuneração seja condizente com o cargo, com tudo, a distância já se tornou num dificultador. Então, eu tenho um case lá de um cliente, presta atenção, você é empreendedor que vai mudar a sua empresa de endereço. No nosso caso, o cliente ele estava estabelecido na Zona Sul. Zona Sul é o Jardim Aeroporto, certo? E ele tinha lá um número de colaboradores industrial, transformação, da parte de têxtil. E esse ficou pequeno, o imóvel que ele estava instalado ficou pequeno. Ele falou, vou mudar para um galpão maior. Alugou um galpão, um barracão, no distrito industrial. Do outro lado. Bem maior. E aquela loucura, faz alteração, entra com a parte burocrática e tal. E aí leva aquele mundo de máquina e tal, e vai, na hora de mudar, os colaboradores vão, todo mundo na mudança ali, aquela energia gostosa de fazer a mudança de endereço, ir para um prédio melhor, mais confortável, que vai ter sala de convivência, refeitório legal e tal. Lineker. Passou uma semana que ele começou a funcionar, começou a falta, e aí o pessoal pedindo demissão. Mas por quê? Não, muito longe. É longe. Cara, eu particularmente, para nós no interior, não é longe. Longe é para quem trabalha na capital, que fica 2, 3 horas lá no transporte público para poder fazer o acesso no emprego, né? Até o próprio carro demora. Então, agora, ele teve vamos falar assim... Uma rota. Ele teve uma dificuldade tão grande. Não, deixa eu te explicar. Ele precisou comprar uma van. Ele comprou uma van para levar uma turma pro emprego dele novo, barracão novo. Por quê? Porque o pessoal não estava querendo trabalhar. E ele colocava contratação, colocava faixa. Existe uma dificuldade muito grande de contratar esse pessoal da indústria. A indústria sofre muito. Bares e restaurantes sofrem muito na contratação por causa de noturno, a parte do trabalhar sábado, domingo, depois da hora. Assim, depois da hora que eu falo em horário que não é o convencional comercial. Então, são as casas de bares e restaurantes, loja de conveniência, de madrugada, né? postos de gas... Cara, nós clientes estão tendo uma dificuldade muito grande na contratação. Por quê? Porque as pessoas estão começando a escolher os trabalhos que elas querem executar. Isso é fato.
E para isso, as empresas vão precisar fazer o quê? Serem mais atrativas. O empreendedor vai ter que ser mais atrativo. Criativo. Criativo, atrativo, não é fácil de reter. A retenção de talento é difícil. Demanda plano de carreira. Existe uma infinidade de fatores que levam uma pessoa a querer ficar na sua empresa. Nem sempre é o dinheiro. Entendeu? Muitas vezes é o propósito da empresa. A gestão falar uma coisa e fazer uma coisa diferente, isso também é um câncer dentro de uma empresa. A palavra é forte, mas é isso, que o gestor fala uma coisa, mas ele se comporta de uma forma diferente do que ele fala e ele entrega e faz com os colaboradores outra coisa. O inverso. Nós tivemos esse case hoje na reunião nossa de diretoria de um cliente nosso, não posso falar nome em hipótese alguma, mas ele trata de uma forma, um colaborador, e o outro ele trata de outra forma, e o outro ele já se sente no direito de não fazer o que é lei. Então, cara, onde que esse empreendedor tá com a cabeça? Nós falamos lá, olha, vamos chamar ele aqui, vamos explicar para ele. Pode ser desconhecimento, talvez ele não conheça a legislação. Pode ser despreparo, desconhecimento tá mais ou menos ali, são sinônimos. Mas não é a mesma coisa. Mas pode ser uma das coisas que é a pior de todas. Pode ser uma maldade mesmo, uma ruindade de empreendedor pessoal com aquele colaborador. Então, essa relação, nós que somos terceirizados, que nós prestamos nosso serviço em outro imóvel. Então, a gente não consegue entender qual que é o trato que esse empreendedor tem com os colaboradores dele. Mas é recorrente, é perceptível. Sempre tem problema com aquele gestor, com outros colaboradores. Não é só com um. Agora, quando o patrão é um patrão gente boa, tem gestores que são alinhados com o propósito da empresa, com aquilo que quer que a empresa entregue e também cumpre com os colaboradores, porque tem empresa que não cumpre. Esse cara aí, vou te falar, ele não merece o sucesso. Porque se ele fala uma coisa, ele tem que fazer o que ele fala. Se ele promete, ele tem que cumprir o que ele prometeu. Tem que honrar a palavra. Tem que honrar. Então, isso vai de gestão de pessoas atrelado à confiança que o gestor passa naquele colaborador. Para aquele colaborador. Então, existem sim esses pontos. Respondendo, então, a volta que dá, porque são tantas coisas. Voltando, mudou o modelo de trabalho. As empresas precisam entender isso de forma muito rápida. A mão de obra no Brasil não é diferente do resto do mundo. No mundo todo nós temos essa dificuldade. Aí vem a segunda pergunta. Posso antecipar uma pergunta sua? Que eu acho que você vai me fazer? Tiago, mas e a inteligência artificial? Ela vai substituir esse pessoal? Em partes. Na teoria substituiria, né? Mas na prática não é isso que a gente está vendo. Não é isso que a gente está percebendo. O que a gente está percebendo é que as empresas estão antecipando, trazendo algumas tecnologias que substituem algumas pessoas em alguns lugares. Eu não vou cansar de dar o exemplo dos totens lá do McDonald's, que você hoje chega e pede. Você vai lá, diminuiu muitas pessoas ali da frente do caixa que fazia só transmitir o pedido. O porteiro eletrônico, hoje os porteiros são todos... Quantos e quantos condomínios hoje, de prédios verticais, tem lá o porteiro eletrônico? Aquilo ali reduz uma carga horária, um custo de carga trabalhista gigantesco, porque o porteiro, que era 7 dias por semana, 24 horas por dia, é simplesmente caríssimo. Isso reflete no valor de condomínio. Então, tá funcionando, funciona bem já há anos. Então, resumindo, tecnologia substitui sim. Porém, nós temos uma demanda para alimentar essa tecnologia. Parametrizar, instalar, fazer funcionar, atualizar. É gente por trás do mesmo jeito. Mais pessoas estão precisando inserir a inteligência artificial nas empresas do que, de fato, a mão de obra que ela vai cobrir. Nesse momento que a gente percebe, na prática, é isso. Então, muitas coisas você consegue fazer com inteligência artificial e já resolve, e é muito rápido. E a gente colocou um robozinho para fazer algumas respostas e falhou. E nós tivemos um mega de um problema no feriado de Corpus Christi agora, que a gente confia um pouco no robô. Acaba que a gente confia. Você meio que contratou o robô? Contratou, paga. Cara, a tecnologia é empresa aí mundialmente famosa e tal. Mas aí tem a falha. E essa falha, nós fomos apurar, não era uma falha humana. Era uma falha de tecnologia, era a falha da inteligência artificial.
existia uma ausência de um documento entregue de um cliente nosso, CNPJ, e esse robô sempre consulta lá, ele busca os dados na Receita Federal e faz a consulta, busca e faz a consulta, e dá ok e tal. E eu tô lá numa sexta-feira, no feriado, pós-feriado, o cliente me liga e fala, Thiago, aconteceu isso, isso e isso. Não é possível que aconteceu isso. O CNPJ dele ficou inapto. Cara, é uma empresa grande, é uma distribuidora. A empresa dele ficou inapta. Aí nós fomos ver. Realmente tinha uma pendência na Receita Federal. E realmente a gente estava acompanhando e o robô não dava aquela ausência na Receita Federal. O robô não dava aquela ausência. E quando cancela o CNPJ de uma empresa em movimento, funcionário trabalhando, tudo certinho, trabalha sábado e domingo, distribuidora. Aí beleza, se fosse só o CNPJ cancelado, tava lindo, né? Maravilhoso. Mas o que acontece? O Pix do cara para de funcionar. O Pix no CNPJ. E aí, olha o tamanho da responsabilidade. Cara, Thiago, e aí? Meu amigo, aí você não dorme. Aí é a hora que o empreendedor chora, o filho chora e a mãe não vê. Porque você tem um cliente que é seu cliente há anos, extremamente consolidado, gente boníssima, um cara trabalhador, porque o cara trabalha feriado, pós-feriado, sábado, domingo, não tem hora para trabalhar. Feriado aí trabalhando. E acontece com um cliente desse. Então, o que falhou? Foi a tecnologia? Foi, mas nós falhamos também. Porque nós tínhamos que ter dado um double check ali. Conferido também o trabalho do robô. Confiou demais no robô. Confiou demais. Talvez. Aí tem um outro detalhe lá que um colaborador nosso falou: mas devia ter conferido antes. Não só o robô, deveria ter visto isso aqui também. Aí você também não pode culpar a tecnologia. Porque também tem um pouco de falha humana. Então, a gestão de pessoas, ela entra em tudo. Ela entra nesse apagão de mão de obra, ela entra no colaborador que já está lá instalado e aquele capital humano intelectual que já está ali trabalhando na sua empresa, executando, fazendo, entregando, acompanhamento dele, dar feedback, treinar ele, dar outro feedback. Isso é regra. O empreendedor que não dá feedback, ele não vai pra frente. Tá, mas vamos adentrar mais aí, Thiago. Posso tomar um suco? Pode. Maravilhoso esse Vamos suco. falar Vamos dar um exemplo aqui, um nome aqui, o Carlos. O Carlos entrou lá na sua empresa. Certo. Tá trabalhando, vocês ensinando ele pra lá e pra cá, fica lá e tal. O Carlos não deu certo. Aí você pega e vai analisar. Por que o Carlos não deu certo? Ele é falta de comprometimento ou é falta de competência? Porque ele é aquele cara que ficou até mais tarde, chegou mais cedo. Por que o Carlos não deu certo na sua empresa? O Carlos é comprometido, mas ele não é talvez tão competente para utilizar ou para exercer aquelas funções que ele foi contratado. E vice-versa. E vice-versa. Ele é competente, mas ele não é tão comprometido. Existem as duas questões. É. Mas com a tecnologia hoje, o comprometimento você acompanha. Você tem os gestores de tarefa. Você pega o case aí do Itaú que demitiu milhares de funcionários que não estavam comprometidos. A verdade é que eles eram extremamente competentes, que eles passaram por seleção, eles poderiam executar, só que tinha milhares de colaboradores que não estavam comprometidos. Então, por uma verificação tecnológica da empresa, ela fez a demissão em massa de pessoas que não executavam aquilo que tinha que ser feito. Pente fino. Isso existe. Isso hoje as empresas de pequeno porte já têm esses acompanhadores aí. São as métricas, né? Na verdade, são os gestores de processo. Então, não é nem de processo, é gestor de atividade mesmo, de função e performance. Então, hoje as empresas elas começam a contratar essas empresas com mais facilidade, porque o custo caiu, não é tão caro mais. Então, você consegue ver se aquela profissional que você contratou está de fato entregando, fazendo e se ele está comprometido. O comprometido e aquele que é competente, eu não me lembro, mas é aquele que é a fábula do porquinho lá, lembra? A galinha bota o ovo, a vaca dá o leite, mas de fato quem está comprometido com o processo é o porco, né? Porque ele dá a vida, ele dá o bacon para fazer a parte do fazendeiro. Eu não me lembro ao certo a fábula, mas é isso. Não, mas é essa mesmo. A galinha ela bota o ovo, mas ela não morre. É isso aí. A vaca dá o leite, mas ela não dá a vida. Agora o porco que é aquele que está comprometido de verdade. Não é fácil de encontrar porcos hoje numa empresa de gestão. Eu diria que o comprometido mesmo, quem dá o bacon, é o empreendedor. Raríssimos colaboradores você vai encontrar. Que eu também acho que não é justo que eles deem a vida pela empresa. Não é deles. Não, concordo. Agora, e isso tem uma teoria, uma linha que fala, não exija dos seus funcionários, seus colaboradores, que eles tenham um comportamento de dono.
porque eles não vão ter mesmo. E aí vem N motivos e N fatores, e eu não vou discutir isso agora, mas tem um pouco ou bastante verdade nisso, como tem bastante verdade também na linha de você ter pessoas que pensem como dono. Agora, eu acho que ter pessoas que pensem como dono em lugares estratégicos, em lugares específicos, é importante que você tenha. É muito importante que você tenha também as pessoas que vão ser competentes e não tão comprometidas. É importante. Então, uma empresa, ela não funciona com só pessoas competentes, só pessoas comprometidas. É um conjunto de pessoas que vai entregar o resultado da É empresa. o famoso blend, né? É o blend. Tem que ter um pouco de cada. E aí, vamos pegar as big mesmo, as empresas, grandes empresas, além de pessoas multidisciplinares. Então, vamos lá, vamos falar de uma que eu conheço, tá? Uma Lenovo. A Lenovo, ela tem engenheiro mecânico, ela tem economista, ela tem administrador, ela tem contador, ela tem designer, eu vou falar nas formações. Advogados. Ela tem multidisciplinares, equipe de pessoas top. E aí, só multidisciplinares para eles não funciona. O que eles têm que ter? Multiculturais. Então, ele tem que ter um engenheiro da Ásia, ele tem que ter um engenheiro da Europa, ele tem que ter um engenheiro norte-americano, ele tem que ter um engenheiro brasileiro. Ele, além de mesclar as atividades, ele vai mesclar as culturas. Que aí ele começa a ter um pacotão. Então, a empresa aqui de nível mundial, beleza, Thiago, você foi muito longe. Fui, mas a gente tem que trazer para o nosso exemplo prático real. Eu lembro direitinho que há uns 10 anos atrás, eu contratei um gerente de posto de gasolina lá na contabilidade. Nada a ver. Nada a ver. Thiago, mas o que ele vai fazer? Não sei, mas vamos pôr aqui que ele vai fazer gerência aqui. Não sei, vamos pôr. Ele vai gerenciar. Cara, e fez muita diferença. Primeiro porque ele não sabia muito de contabilidade, mas ele sabia de gestão, de empresa, de colaborador, de trato, de exigência. No modelo dele, na capacidade dele, naquele momento, encaixou como uma luva. Foi importante, foi interessante. Ele meio que tinha o molho das pessoas, né? Conhecia mais ou menos. Ele tinha o conhecimento de trato com pessoas e ele tinha um excelente... E ele tem ainda, ele não tá com a gente mais, mas ele tem. Ele tem um excelente treinamento de atendimento a cliente. O cara, ele tá no front, ele atendia toda muito hora bem. na cara. E aí, o que eu coloquei esse menino pra fazer? Ele foi pra externo. Ele foi no cliente, entender a necessidade do cliente, trazer aquilo que a gente podia fazer pra entregar mais pro cara. Isso eu fiz há 10 anos atrás. Tem empresa do nosso segmento que até hoje não fez isso. Não sabe nem o que eu tô falando. Pesquisa de campo, quando eu saí há uns... Deixa eu lembrar o ano exato. O ano foi... Rafa, meu filho nasceu em 2014. Eu lembro um pouco pelos carros que eu tinha. Eu tava no outro carro que eu tinha. Eu fiz Bauru, eu fiz Jaú, eu fiz Ribeirão Preto, fiz Santo André, fiz São José dos Campos, fiz São Paulo. Eu fiz uma semana de pesquisa de campo. Nessa pesquisa, no meu segmento de contabilidade. Então eu fui, perguntei quanto que... Meio que cliente oculto, sabe? Ninguém me conhecia nos grandes centros, né? Ninguém me conhece em lugar nenhum. Como que funcionava? Como que funcionava, como que atendia, como que era. Isso eu fiz. E aí, com esse laboratório, eu cheguei, contratei um gerente de posto de gasolina para uma empresa de contabilidade e nós saímos fazendo mais ou menos parecido para que a gente conseguisse melhorar o nosso nível de atendimento e qualidade. Então, Thiago, foi gestão de pessoas ali naquele momento? Eu entendo que foi uma gestão de pessoas prática, na raça, na linha mesmo ali, sabe? Na operação. Cabeçada, E aí, fez diferença para nós. A gente tem cliente desse momento que nós fizemos essas visitas aí. Talvez não pelo cliente que visitou, que já era nosso, mas a indicação que ele deu de novos clientes para nós. Então, assim, eu nunca fui um acomodado. Eu sempre fui um inquieto, continuo cada vez mais. Fuçado. É. Eu sei. Fuçado para fazer isso. Era gestão de pessoas sem saber que estávamos fazendo gestão de pessoas. Era um exemplo prático, deu muito resultado. Outra coisa que nós fizemos, além de contratar as empresas especializadas em contratações, porque aí chegou um momento, nós falamos, vamos contratar, não está dando muito certo, a gente está contratando e não está dando tão certo. Vamos contratar uma empresa especializada em contratação. Não sei se você sabe como funciona. Sabe como funciona, Link? Você vai lá para a empresa, eles têm um banco de currículos. É tipo Agiliza. Isso, tipo essas empresas de contratação. É tipo, não, é uma empresa de contratação. Aí você disponibiliza a vaga, você coloca lá os benefícios da vaga e a pessoa tem um banco de currículos e ela marca entrevista, faz um treinamento.
Não sei se hoje tá dando certo isso, já tem uns anos que isso aconteceu, se tá tendo muito candidato à vaga para fazer os testes, aí você mandava um teste de experiência, técnica e tal. Ó, esses 3 aqui, esses 4 foram selecionados. Vocês querem marcar uma entrevista? Não, queremos. Aplicou a prova e tal, passou. Deu certo? O que você acha? Eles fizeram prova, fizeram um teste. Uhum. Uma empresa igual a nossa, que é uma empresa pequena. Eu não estou falando de uma multinacional, de uma distribuidora de remédios, de uma empresa farmacêutica. Eu estou falando de uma empresa de contabilidade num universo pequeno para 4 vagas de um departamento específico. A ideia é dar certo. A ideia é que desse certo, né? Agora, se deu, não sei, você que vai me falar. Porque eles vão lá, eles estudam, né? Você fala assim, empresa X, eu quero o cara que tem a tampinha azul, tem a tal altura e faz tal coisa. Isso é formado em Excel. Aí a empresa X lá que contrata, vai ler aquele monte de currículo, vai pegar um cara parecido com o cara da tampinha azul e vai falar, Thiago, eu tenho um cara da tampinha azul que tem altura e sai formado em Excel. É isso aí. É pra dar certo. Seria pra dar certo. Seria. Via de regra era pra dar certo. Então pelo jeito não deu. Deu certo, mas o que nós entendemos? Olha que engraçado. Não, deu certo. Certo? Tá. Ok. Agora, e por quanto tempo deu certo? Deu certo só no contrato de experiência. 90 dias. Não consolidou. Mas por que não consolidou? Porque muitas vezes o que um colaborador faz em um teste, em uma entrevista, um candidato, a palavra é essa, um candidato faz em um teste, em uma entrevista, e o que ele fala no vestiário não é o que ele entrega no jogo, não é na hora que ele condizente. sobe pro campo. Não é condizente. Na hora que ele vem jogar o jogo... Ele só queria a vaga. É isso aí. É isso. Então, assim, e eles conseguem fintar, inclusive, fintar, que eu falo, é driblar, passar para trás até essas empresas especializadíssimas. O teste, né? Então, na verdade, o que funciona é colocar o jogador para jogar o jogo, que é o colaborador, que tem vários pontos. Vou falar do nosso ponto lá. A gente tem uma boa integração de colaborador, a gente faz uma integração com o colaborador, explica todo o nosso processo, os nossos setores. Ele chega lá, já está com tudo preparado, em máquina, e-mail, uniforme, armário, tudo aquilo que precisa ter uma integração boa, nós, na nossa empresa, nós fazemos. E eu tenho vários clientes que não fazem integração nenhuma, que contratam e falam, você vai fazer aquilo ali. Sabe, meio que joga para aquele colaborador novo, você vai fazer isso, o cara não sabe nem onde é o banheiro, ele não sabe onde é a cozinha, ele não sabe a hora que ele tem que entrar, a hora que ele tem que sair. Existe, sim, ainda empresas contratando assim, tá? Há 20 e tantos anos atrás, talvez nós fazíamos isso. De anos pra cá, a gente vem melhorando, a gente tem integração, entra, senta numa sala de reunião, treinamento, explica tudo certinho. Tem os vídeos, tem o manual, é diferente. Isso faz diferença pro colaborador. Passa segurança. Isso já é gestão de pessoas. Já é uma gestão mais próxima, você já tem ali... Sabe o que aconteceu com a gente uma vez? E essa colaboradora, ela não era nova, ela não era lá de pouco tempo de casa, ela era de muito tempo de casa. Ela desmaiou dentro da empresa. Desmaiou. Nossa, desmaiou. Liga no SAMU, liga tal, desmaiou tal. Liga pra mãe, ninguém tinha o telefone do familiar. Olha isso. E aí? E aí ficou no ar, ficou com... eu acho que alguém pode ter. Acho, a fulana é parente dela. Vou ligar pra ela pra pedir o telefone da mãe, do pai, do marido. No Instagram que ela tem uma irmã, vou chamar a irmã. Olha a ineficiência da empresa. Olha o tanto que é amadorismo. Amador, você não ter... Hoje não existe isso. Então vai entrar, faz a ficha, faz o registro, faz o exame. Em caso de acidente. Emergência. Pra isso nós vamos avisar, que nunca nós vamos... Isso tudo já é cuidado, é gestão de pessoas. Na escola que meu filho estuda, na Arte Colorida, tem que dar 5 telefones. Sim, mas eu estou falando de criança. É mais comum ter isso. Agora, quando é uma empresa que já contrata adulto, olha, eu arrisco a dizer que 70% ou 80% das empresas pequenas não tem isso. Elas não têm essa preparação de integração, de ter todos esses dados preenchidos e completos para que, se acontecer isso, eles terem para quem ligar. Tá? Eu arrisco a dizer que até 90%. Tá, bebe seu suco, eu vou formalizar a próxima pergunta. Com a sua experiência, né? Esse tempo todo, vou falar 30 de novo, não? Esse tempo todo, o que mudou de lá pra cá, Thiago? Essa nova geração antiga, tá mais fácil conversar com essa molecada, tá mais difícil, mas ao mesmo tempo eles são mais espertos, mais inteligentes, mais alinhados à tecnologia. O que mudou? Mudou tanta coisa que eu não sei nem te falar. Nem sabe por onde começa. Não sei nem por onde começa, mas é muito diferente. Você quer resumir? Bom, vamos resumir aí. Na prática, uns anos atrás, o empreendedor...
ele disponibilizava uma vaga, tinha candidatos para preencher essa vaga, e os candidatos vinham, interessavam. O modelo de trabalho era diferente, tinha cumprir uma CLT, o pessoal queria ter o FGTS, a segurança ali de ter uma CLT. De uns anos para cá não se vê mais esse interesse tão grande em CLT, em estabilidade, porque as redes sociais estão aqui, não sei te falar se é só isso. A geração nova não é uma geração que aguenta impacto, que aguenta solicitação, que aguenta feedback de verdade. Feedback, cara. Feedback. Feedback é uma coisa tão boa. Mesmo sendo dura. Mesmo uma conversa mais dura, já aconteceu de dar feedback para colaborador nosso lá e ele não voltar. E o feedback foi assim, brando. Não foi nada muito como pode dar em pessoas de outra geração. Feedback brando, o colaborador não volta. Já teve caso de entrar colaborador lá, trabalhar um dia e não voltar no outro dia. Acontece. E isso em clientes nossos, tem segmento que eu não posso nem falar, porque senão eu vou causar um caos. Mas tem segmento que não contrata. Lineker, existem duas atividades de clientes nossos que não preenchem vaga há mais de 2 anos. Que é o sócio, proprietário, a esposa, o filho que está indo lá fazer o que tem que fazer. E assim, não é de uma execução árdua. Ela é calorosa pelo lugar que você trabalha, de calor mesmo, de quente, de temperatura, mas não é um lugar dos mais difíceis e remunera super bem. E não tem vaga, não preenche vaga. Então, assim, não encontrou pessoas que ficam ali. Então, eu fico com dó de alguns segmentos em relação a isso. Mas pegando a sua pergunta, essa nova geração precisa aprender a trabalhar com ela. Não é fácil. São mais tecnológicos, porém são muito mimizentos. Muito mimizentos. Você não pode falar algumas coisas que já acham que foi uma ofensa, não está desalinhado, não precisa disso, não precisa daquilo. Então, percepção minha, mesclar. Eu acho que empresa hoje bem-sucedida com gestão de pessoas é uma empresa que consegue mesclar as novas gerações trabalhando com o pessoal mais antigo, que é a antiga geração, que não tem mimimi, que trabalha, que põe a mão na massa. Mas tem uma diferença agora também que eu percebo. Os mais jovens também, eles ficam mais... Caso você precise de estender as horas, para eles é menos problema, menos difícil. É muito mais fácil os jovens ficarem até mais tarde do que os mais velhos. Não sei se é cansaço, não sei se é por causa da idade, por causa de compromissos. Então, assim, mas é fato. Os mais jovens também, para uma possibilidade ou necessidade de uma hora extra mais extensa, eles são mais... como eu posso dizer? Mas é o famoso não ter o passarinho pra criar, né, Thiago? Será que é isso? É então, isso. assim, eu não sei, eu não tenho esse número para falar. Na minha prática, na minha experiência, eu tenho pessoas que ficam lá até mais tarde, mas nos nossos clientes, não vou nem falar da gente, porque a gente não tem tantas horas extras assim. Mas nos clientes mais tecnológicos, geralmente os que ficam são os mais jovens. E eles ficam até 11 horas da noite, trabalha sábado. Mas jovem é assim, né? Dorme pouco, tá tudo bem. Deve ser a falta de passarinho pra criar mesmo. Eu acho que é. Seja, eu acho que é. Então, assim... Tem que conciliar, então, né, Thiago? Cara, misturar. Não existe falar, era assim, agora tá assim. E ele muda rapidamente, muda conforme o segmento. Não dá pra gente falar assim, é assim, assim. Não, tem segmento que é extremamente difícil de contratar. Outros segmentos são menos difíceis, porém... A verdade é que tá difícil em todo segmento. Mas talvez paga menos, outro paga mais e o pessoal não fica. Outro paga menos e o pessoal fica. Mas e o jovem que tem alma de velho? O jovem que tem alma de velho. Aquele jovem que é de boa. Que você pode falar, ele não esquenta. E ele pega mesmo, põe a mão na massa. Esse jovem ele é diferente dos outros, né? Ele é diferente, mas ele tá cada vez mais escasso. Tá raro. Eu não tô encontrando ele, não. Pelo menos na nossa experiência. Tem, sim, alguns jovens que a gente percebe que tem ali muita... aí pode falar, comprometimento, tem muito entendimento daquilo que a gente passa de feedback, porque o feedback ele tá alinhado com cultura de empresa. Empresa, para criar uma cultura forte, tem que ter a cultura do feedback, tá? Seja ele mais duro, ou seja ele de aplauso, ou seja ele de cobrança. De vaia, né? De cobrança, ou de... O que eu posso dizer é o seguinte... Eu não estou vendo hoje os jovens, conseguirem aguentar feedbacks mais duros. Feedbacks assim.
Não é nem feedback de bronca, é feedback de como executar um atendimento. Por exemplo, você tem hoje, cada vez mais, cada dia mais, rasgar o óbvio. Se você não rasgar o óbvio, você vai passar vergonha com seus clientes. E isso está em todos os aspectos. Então, o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, se você não treinar o seu colaborador no óbvio, você vai passar vergonha com o seu cliente. Todos os segmentos, tá? E aí, não é só treinamento. Tem que treinar, trazer as empresas que fazem os treinamentos, fazer uma integração boa ali na atividade da sua empresa e ainda falar o óbvio. Porque, meu amigo... Deixar muito bem claro. E ainda tá difícil. Então, tem uma geração, essa geração, tem pessoas que se você fala o óbvio, cara, é óbvio, a pessoa já queima e acha que você foi ofensivo, que você foi agressivo, que aquilo não é pra ela, que ela não precisa daquilo, ela vai procurar outra coisa. Então, isso acontece, tá? É complexo, mas tá aí pra nós hoje vivenciar e viver e superar essa dificuldade. Agora, tem outras formas que são mais agressivas. Por exemplo, meta de vendas. Meta de vendas, gestão de pessoa, cobrança mais grave, legislação que agora põe uma NR, que as pessoas precisam estar psicologicamente fortes. 01. NR01. E aí, as empresas precisam se atentar a isso. Cobranças, e realmente são cobranças, não é? Aí eu já concordo um pouco com a legislação, em alguns pontos, pelo amor de Deus, leia-se bem o meu comentário aqui. Em alguns pontos, existem sim uma pressão gigantesca em cima de meta. Tá? E isso está atrelado aí às instituições financeiras. Não é à toa que os bancos, eles têm não sei quantos e quantos funcionários, eu não vou falar número, mas eu já li a reportagem, afastados pela cobrança gigantesca de metas. Os bancões, né? Então você sabe que o banco também não paga a carga... oh meu Deus, fugiu a palavra. A hora extra. Não paga as verbas ali mensais para depois pagar numa demanda judicial. Já é uma cultura que se instalou nas instituições financeiras que está cada vez diminuindo mais, não estão tendo tantos bancos, né? Mas sim, existia essa... não é nem feedback, né, cara? Essa agressão patrão e empregado. Então, existia isso. E essa galerinha mais nova aí que não aguenta esse feedback, eu nem vou chamar de feedback, eu vou chamar de instrução de trabalho mais detalhada e falar com mais firmeza. Não tá aguentando firmeza. E isso eu trago com meus meninos, tá? Eu tive uma conversa séria com meu filho ontem. Falei, Rafael... No domingão? No domingo. Ele levantou cedo, né? Falei, senta aqui com o papai, vamos tomar café da manhã aqui, né? Eu tava fazendo as minhas coisas, porque eu levanto muito cedo, eu não paro, já tinha feito... Não vou falar as coisas domésticas que eu já tinha feito aqui, né? Não vou fazer propaganda minha. Aí... eu queria que você falasse. Não vou falar, não, porque é muito pessoal. Mas eu não consigo ficar parado, então não tem casa suja. Tá sempre aprendendo coisa nova. Sempre fazendo coisa, né? E o AirPod aqui no ouvido, sempre ouvindo e tal, e estudando também. Eu falei, Rafa, é o seguinte, ó, você vai passar por situações assim, assim, assado, e você precisa fazer isso, isso e isso. Por que você tá falando isso, papai? Eu falei, porque você vai passar por isso, eu já passei isso em um hotel uma vez, eu não sabia o que fazer, e eu vou te ensinar agora o que você vai fazer. Ele arregalou os olhos aqui e falou, o que é que eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer isso, isso e isso. Sério? Eu falei, você vai fazer isso. E se um dia você passar por essa situação e acontecer isso, você já tá pronto. Você não pode chorar, você não pode ficar bravo, você simplesmente vai falar assim, eu já passei por isso, eu sei como é. Então, assim, o que eu tô tentando treinar? Com a minha experiência de vida e profissional, eu vou falando pros meus filhos aquilo que eles vão passar. Por quê? Primeiro, eles vão ter que trabalhar. E o mercado de trabalho tá aí. E eles não vão poder ter mimimi. Eu sigo aquela psicóloga lá, cara, fugiu o nome dela, muito famosa, que tá nas redes sociais agora. Ana Beatriz. Não é Ana Beatriz. Ana Beatriz, eu também gosto muito dela. Ela fala da parte de mental, muito boa. Até vi um podcast dela com o Joel J, daquele cara que pulou nos leões lá. Eu acho que eu ouvi aquele podcast 2 vezes. Mas é uma mais famosa aí. Não sei se é mais famosa, pelo menos ela aparece muito pra mim, gente. Tá, depois a gente... É uma que era simples, que agora dá umas dicas boas. A gente vai lembrar ali. Eu adoro ouvir ela. Puxa e ela... no Google aí. Psicóloga... Gente, mas ela é extremamente famosa.
Psicóloga mais conhecida do Brasil nos últimos tempos. É uma aí. que fala as verdades e ela fala muito simples, mineira. E fala uai, e fala de simples. Tá, bora. A linguagem continua. dela é muito simples. Tava ensinando seus filhos a passarem por coisas. Por dificuldades. E ela fala, ela dá uma passagem da menina dela lá que tá fazendo medicina e que ia perder uma festa, uma formatura, porque ela não podia faltar da aula. Ela falou pra menina dela assim, mas você tá pensando que você é quem? Você não tem maturidade. Como é que ela falou a palavra? Você não tem maturidade, não era financeira a palavra, para falar que, não tá, que tá triste. Você tinha que ter levantar as mãos pro céu, a pedir bênção, porque você tem um pai e uma mãe que te ajuda, você vai fazer medicina agora, entrar em medicina e vai ficar tristinha para poder falar que você não vai poder ir numa formatura, numa festa. Eu achei aquele exemplo que ela deu tão bom que eu até coloquei pros meus meninos falar, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o seguinte... A gente tem que agradecer todos os dias aquilo que a gente tem, que a gente já conquistou, e a gente tem que ser forte para conseguir aguentar coisas e não fazer coisas que a gente queria fazer. Então eu falo isso pros meus filhos. Ser adulto é ser isso, pô. Ser adulto é isso aí. Eu, cada vez mais, eu tô fazendo isso com os meus filhos. Então, assim, para que sejam bons profissionais no futuro. Porque eles vão trabalhar em outras empresas. Eu não quero que... mas se tem empresa, vão trabalhar com você? Pode até ser que venha trabalhar no futuro, mas primeiro eles vão ter que trabalhar no mercado. Eles vão precisar entender. Isso é meu. Tem uma linha que fala que eu tô errado, tá? Debaixo da asa do pai, não. Existe uma linha que já... Eu tenho um amigo meu, um grande amigo de Araraquara, que ele já fala que não é assim. Que esse aqui é um pensamento antigo. É um pensamento errado. Mas respeito a opinião dele. Só que eu acho que pela experiência, trabalhar em grandes empresas, você tem diferenciais que você acrescenta na sua carreira profissional. Então, que ali é eles por eles, né? Então é nesse olhar que eu acho que é bom trabalhar em outra empresa. Tem vários cases aí de pessoas que foram os filhos para o mercado, depois volta para a empresa familiar e aquilo destaque, voa e tal. Saindo um pouco de gestão de pessoas, para gestão de filhos. Não, mas isso ué. Mas cara. Seus filhos são pessoas, velho. Sim, com certeza. Mas é que eu fui mais pro lado pessoal. Então, assim, é importante que saiba ouvir um não, ouvir uma palavra mais, assim... Cara, hoje em dia também o patrão tá com muitos dedos, né? Muitos medos de falar com o colaborador. Então ele tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas tem que falar, tem horas tem que falar mais rígido, com mais firmeza. A palavra é essa. Falar com mais firmeza com o colaborador. E ele tem que saber ouvir isso, aceitar e colocar em prática, porque não é pro mal dele. É para o bem dele, é para o bem, é para o crescimento, é consolidar naquela empresa, é ganhar mais experiência. Porque eu duvido que alguém fale, vai lá e faz errado. Mas concorda comigo? Fala pra fazer certo, pra fazer o bem feito. Mas no final de tudo, você não tem que deixar o seu colaborador entender que é pela empresa, não é pelo Thiago? Que é pela sobrevivência da empresa. Não é porque o Thiago quer que a planta fique ali. Com certeza. É porque se a planta ficar ali é melhor pra empresa. Pra empresa, e sim para Mas colaborador. Não tá isso aí? Não tá misturando? Não, acredito que não. Porque na maioria dos casos, muitas vezes, as empresas maiores, elas nem é o sócio, diretor que dá o feedback. São as empresas de RH ou encarregado de RH. Sempre uma empresa um pouco maior, quando ela passa ali dos seus 40, 50 colaboradores, ela já tem uma estrutura interna de RH. Quando não tem, ela terceiriza. Porque realmente, se deixar para o sócio diretor, ele perde o controle. Não dá para tocar, não dá. Ele precisa de alguém especializado em RH para ajudar ele. Aí ele tem várias coisas, vários indicadores que ele precisa policiar. Eu, gestor, com 50 colaboradores, eu tenho que ter uma empresa de RH para tocar para mim e minha equipe. Eu não vou dar conta. Eu vou ter uma pessoa capacitada. Então, muitas vezes não é nem essa pessoa, patrão ou diretor, que dá esse feedback, que está ali próximo do colaborador. Então, sempre é pro bem da empresa, pro melhor da empresa, pro melhor do serviço prestado, pro melhor do produto entregue. Ali são N fatores, depende do segmento. Então, se é um produto, é pro produto chegar melhor, chegar mais rápido, chegar lá para encantamento do cliente. Se é um serviço, pro serviço não ter erro, não ter retrabalho e tal. Se é uma outra atividade, uma alimentação, é para chegar quentinho o prato, é para satisfazer, para chegar de todos juntos, né? Então, isso tudo tem que dar treinamento, cara. É muito difícil você dar um treinamento hoje em bares e restaurantes. De cozinha, de atendimento, auxiliar de cozinha, caixa. Pedido. Eu vejo hoje uma dificuldade muito grande do pessoal. E o pessoal que está nesse segmento, que reina, heróis, verdadeiros heróis da resistência. Porque não é fácil com o material humano que vem hoje aí para os caras trabalharem, dar um feedback mais duro, mais significativo ali no pessoal desse segmento específico. E também não vou isentar o da indústria. Eu tenho muito industrial lá que não tá fácil também.
Entendeu? Falta, absenteísmo, né? O pessoal atrasa demais, falta atestado demais, deixa a empresa na mão. E aí é uma máquina, mas é um cara específico. E aquela máquina para e aí o prejuízo... Para um monte de coisa. Não, aí a cadeia daquela falta de responsabilidade ali é gigantesca. O prejuízo financeiro... Aquela esteira, né? Aquela esteira, ela para. O prejuízo financeiro é gigantesco. Então, assim... E aí, cadê a inteligência artificial, Thiago? Não tem. Nessa hora não tem. Não tem substituição Nessa para hora isso. são pessoas, Precisa é. de braço, hora homem, entendeu? Então, assim, fazer gestão de pessoas é complexo, é pesado. Existem N fatores que você precisa tratar. Mas você precisa fazer. Se não fizer essa gestão, você não vai sair do lugar. Você vai, ao contrário, não, vai sair do lugar sim. Você vai declinar, você vai diminuir. Você vai perder espaço, você vai perder mercado. Para as empresas ganharem mercado, crescerem financeiramente, crescerem de marca, crescerem no mercado, elas precisam fazer gestão de pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Cara, estuda. Entra no YouTube, vê lá como gerenciar, como presidir uma reunião de gestão. Chama os seus líderes. Ah, mas eu não tenho líder. Chama a equipe que põe a mão na massa. Começa a fazer. Aparece um cara pra mim da construção civil, que ele chama os pedreiros dele, não vou saber o nome. E ele fala assim, abertamente, o que tem que ser feito. Eu já vi isso aí. Você já viu esse cara? Já. Ele é um fenômeno. Ele não tem empresa de RH, ele não tem gestor, ele tem ele. Ele tem ele, boa vontade. Experiência. Boa vontade, ele tem boa vontade, coragem de falar pros colaboradores dele como tem que fazer, onde tem que deixar a carriola, onde tem que deixar o saco de cimento. Eu tenho certeza que a empresa dele já faz diferente da maioria. De uma grande parte das empresas. Com recursos pequenos. É que é veracidade, né, Thiago? A veracidade. Fala a verdade. É importante. Fala a verdade, pô. Reportar aquilo que tem que fazer feito, que tem que ser feito, que tem que fazer refeito para surtir efeito na entrega. Então é muito importante. Eu vou te falar que eu tô tão assim, que eu fiz uma reforma na minha casa, que teve um dia que eu cheguei pro cara lá da construção civil e falei, meu amigo, mas por que você não faz assim, assim, assim? É muito mais rápido, é muito mais fácil. Ah, mas a vida inteira eu fiz assim. Eu falei, mas faz assim. Não, eu não vou fazer assim. Eu falei, faz o seguinte, faz do jeito que eu tô te pedindo. Eu tô te pedindo, é um pedido. Faz dessa forma aqui. Ele fez, tal. Eu falei, não, eu gosto de fazer do outro jeito. Eu falei, então tá bom, beleza. Pelo menos fez. Não, voltei no outro dia, ele tava fazendo do meu jeito. Aí eu voltei no outro dia, ele falou, né? Eu falei, mas por que você mudou o jeito? Não, eu achei que o seu jeito, eu tô na sua casa, vou fazer do seu jeito, mas eu achei que é mais rápido mesmo. Eu falei, então, eu te falei, e por que você quer ser relutante e fazer daquela forma? E se eu não dou esse feedback pra ele, que ele não é meu colaborador, ele era um terceirizado do empreiteiro que eu contratei, eu simplesmente dei uma instrução de trabalho pra ele, meio que implorando pra ele fazer daquela maneira lá, porque era óbvio que era mais rápido a forma que eu passei pra ele. E é aquele caso do gerente de posto. Ele chegou, viu um monte de coisa que a gente fazia que poderia ter sido feita diferente. E que se eu tivesse trazido uma pessoa do meu segmento, não teria aquele olhar diferente para melhorar aquilo que a gente faz. Olhar então, macro, né? É a multidisciplinar, multicultural, trazer uma pessoa de outro segmento para mudar aquilo. Eu tenho hoje uma gerente geral lá que ela não tem formação contábil. Você conhece ela? Sei E quem é. eu preciso falar alguma coisa? Não. Então. Maravilhosa. Então. Ó, pra gente poder encerrar aqui, nosso tempo tá contado, Escasso. Thiago. Como cobrar resultado sem deixar o ambiente pesado? A última pergunta pra você aí hoje. É o seguinte, aí é um acompanhamento. Você quer tomar seu suco primeiro? A gente deixa. Não, é porque a resposta pode ser curta, rápida ou gigante. Curta, rápida, média, gigante. Vamos lá. Eu preciso que você responda Como bem. cobrar resultados Sem sem deixar que o ambiente pesado. É tudo uma questão de preparação. Se você chegar seco e não passou para o cliente o papel que ele tem, o que você espera dele na contratação, o que você espera, como ele vai entregar, como vai acompanhar aquilo que ele faz, como vai medir aquilo que ele está fazendo, entendeu? Automaticamente, você não vai ter nenhuma dificuldade em cobrar o resultado. Mas a gente tá falando de metas ou de bônus? Depende. Se você coloca uma meta, a meta é clara. Tem um cara do horário e tem um cara que tem um horário e ele quer fazer o bônus dele, né? Tem isso também. Ó, vamos lá. Você cobrar o resultado sem criar Um ambiente pesado. um ambiente pesado. Pode ser o resultado atrelado a uma meta? É isso? Tá. Eu acho que meta você tem que motivar no meio da caminhada. Você não pode soltar uma meta mensal, semanal ou diária, é muito difícil, né? Depende, não sei, do segmento. Tem que ser semanal no mínimo. Mas você tem que acompanhar a meta. Não é no final do mês que você vai falar assim, pessoal, ó,
faltando lá 5 ou 6 dias, na nossa meta é 100 mil, vendeu só 30, falta 70. Fudeu. Não é ali naquele momento. Você tem que ir acompanhar aquela meta diariamente, semanalmente, de 2 em 2 dias. Falando, pessoal, ó, falta poucos dias. Eu já trabalhei com meta, com clientes. É muito difícil se você não acompanhar. Agora, se você acompanhar, você tem 2 pontos. A motivação, porque tá chegando perto. E aí você tem que estar no clima. Você, gestor, empreendedor, sócio, tem que falar, galera, falta pouco, vamos lá. Se você não estiver acompanhando, chegar e só der a dura, meu amigo, primeiro, não vai bater meta nunca. A galera vai ficar com cara virada com você, com razão. Aí eu dou razão. Aí eu falo muito, tem hora que é merecido o empreendedor que quero bater meta, mas o cara não vai lá. O cara não chega na hora na empresa também, não dá o exemplo. Chega tardão, fica pouquinho na empresa e só cobrança, meu amigo, não vai bater, não tem equipe que vai bater meta. Entendeu? Então o cara cobra, mas ele também não entrega, tá errado, vai dar problema. Se é um empreendedor que chega, não estou falando para chegar na hora que eu chego não, viu, Link? Você sabe a hora que eu chego, mas que esteja presente, que acompanhe a meta, que dê um feedback, que dá uma previsão ali dos dias que faltam para fechar. Eu tenho clientes familiares, cara, que batem meta mensalmente. Tem um mês que realmente não dá para bater meta. Aí o mercado, o segmento deu uma caída. Mês de agosto é difícil. Alguns segmentos, julho e agosto, você pode conversar com qualquer vendedor de consórcio que em julho, agosto e setembro cai lance. O seu especialista em consórcio, ele vai te falar. Falou, são meses mais difíceis, mas tem segmentos que são meses maravilhosos. Por quê? Atrelado às férias, atrelado a outros fatores vinculados às férias, também rebenta de vender, a meta vai, o frio, então a meta tal, nesse período vende muito por causa do frio, depende do segmento da empresa, mas via de regra, se acompanha a meta, se tem uma gestão de meta, não tem como ter clima ruim. Eu só vejo aí talvez falta de autoconhecimento do gestor para não conseguir fazer a equipe bater meta. O cara nem se conhece, ele não sabe nem da capacidade, porque ele tem que saber que naquele momento a equipe tá precisando. É igual um técnico de futebol. Cara, ele tá precisando agora Aquele momento. É garra, meu amigo. Vamos lá, vamos todo mundo junto. Vamos pegar esse aqui. O Bernardinho faz isso com maestria. Não, vários técnicos fazem. Então, assim. Resumindo, o empreendedor também tem que ter essa parte de técnico, de gestor, de coach, de professor, de puxar o time para bater meta e bater um resultado legal, que aí o clima fica gostoso. E aí o clima, ele vai cada vez melhorando. Quando não bate uma meta, o mês já começa muito ruim no outro mês. Aí tem que ter o cara também, cara, com psicologia boa, chegar e falar, galera, não bateu? Beleza, mês passado virou o mês... Inês é morta. Agora é outra parada. Daqui pra frente é vida nova, é mês novo, possibilidade nova. Vamos tentar aquele cliente lá. Vamos colocar, o merchan. Vamos colocar uma mensageria que vende. A mensageria vai lembrar o nosso cliente que tá esquecido. O cliente compra de novo. Então, o gestor tem que ser inquieto para vender. Sendo inquieto, nunca vai existir uma cobrança de resultado que vai ficar ruim. É óbvio que existem os meses que não tem jeito de escapar. Não tem jeito, toda empresa vai ter. Mas os outros precisam mesmo que seja ruim, o empreendedor tem que ter jogo de cintura, traquejo, para fazer aquele resultado ruim se transformar numa coisa boa no próximo mês. É isso aí que eu penso comigo. Perfeito. Quer dar um recado, Thiago, para o pessoal? O recado de hoje é o seguinte. Tem frase de impacto aí? Não, tem 2 frases de impacto. Então vai. Essa é a experiência minha que eu tive alguns anos atrás com alguns empreendedores que não deram certo, que a empresa dele foi para falência, né, para RJ. E ele falou o seguinte, eu fui vaidoso, eu não fui humilde a ponto de entender que eu precisava contratar alguém que soubesse muito mais do que eu para poder fazer a gestão da minha empresa. A palavra foi desse jeito, eu só quebrei porque eu não contratei uma pessoa que soubesse fazer aquilo que eu não sabia fazer. E aí, em 2016, eu tive uma aula que aí é mestre. O professor, o nome dele é Chuck House, é Charles Chuck House. Ele foi engenheiro-chefe da HP, tem passagem na Intel e na HP. E ele fala que o maior erro do empreendedor, dos grandes empreendedores, dos pequenos empreendedores, é não contratar pessoas que sabem mais do que os gestores e, detalhe, ele complementa, e colocar essa pessoa no lugar certo. Não é você contratar um bom jogador, um bom atacante e colocar na defesa, pegar na Copa do Mundo. Você tem que pegar um bom atacante e colocar ele no ataque. Você tem que contratar uma pessoa boa e colocar no lugar certo. Ok? Isso é uma frase que todo empreendedor tem que saber. Eu sou muito pequeno, não tenho dinheiro para contratar.
faça você mesmo. Sobrou um pouco de grana, contrate alguém que saiba mais que você. E o segundo, para fechar, o que não é medido dificilmente será gerenciado. Então, se você não medir resultado da sua empresa, se não tiver comprometimento, se não tiver acompanhamento de meta, se não tiver acompanhamento de resultado, acompanhamento de entrega de serviços solicitados, se não tiver instrução de trabalho bem feita e acompanhar a instrução de trabalho que você passou, se o seu colaborador está executando ou não, você não vai sair do lugar. Porque você precisa medir isso para poder cobrar isso do seu colaborador. 2 pontos. Medir tudo aquilo que é feito da sua empresa e contratar alguém quando sobrar grana, caixa, porque eu concordo que tem empresa pequena que não dá, viu, Lineker? Tem que ter um pouco mais de dinheiro, de renda, de resultado, para positivo lucro, para poder contratar. Dinheiro também, né? Pô, isso. Tem jeito. Só que vai te trazer muito dinheiro, vai te trazer liberdade e vai te colocar em outro nível de empreendedorismo. Minhas 2 são essa. E o restante, meu amigo, para fechar com as minhas palavras, empreendedor tem que dar expediente, tá? Tem que estar lá, tem que trabalhar. Ah, mas eu sou empreendedor, tô na rede social. Beleza, dá um mega trampo ser empreendedor de rede social para a equipe inteira ali. Depois que você tem gente, a sua retaguarda, o back-office montado, tem tudo ok, dá trampo você fazer rede social, tem que empenhar na operação, tem que empenhar na gestão, tem que empenhar onde seja que for. Se não der expediente, a empresa não vai para frente. Real. Obrigado. Tá. Falei demais. Ótimo. Pessoal, mês que vem tem mais Thiago aqui no Dialetou, com essas dicas maravilhosas, uma vez por mês. Agora tá sério, hein? Firme e forte. Olha lá a plaquinha, olha lá a plaquinha. Ó, pessoal. E me desculpem os que não gostaram do que eu falei, porque eu vou continuar falando. Eu não tô nem aí. Tchau, galera. Beijo. Tchau, fique com Deus. Valeu. Tchau.